Chamo a sua atenção para essa história que eu já adiantei aqui. E eu acho que é a principal história de hoje, dessa semana. Eu acho que da nossa história aqui no Jornal Regional, acho que é a história mais forte, né, Reginaldo? Sim. História forte, me comoveu. Deixa eu até pegar aqui o... Ó, preciso de um pouquinho mais de luz ali, ó. Tá vendo? Aqui melhora. Melhora, mas eu fico muito transparente. Vamos seguindo aqui, ó, porque é o seguinte. Coloca para mim o Guilherme aqui no telão. Eu já vou adiantando para vocês que eu não estou aqui para fazer papel de advogado de ninguém. Não estou aqui para dizer que ele é inocente ou culpado. Não é meu papel julgar, nem perante os homens e nem perante Deus, né? Julgar o próximo, em primeiro lugar, é só Deus que pode fazer isso, mas aqui na Terra nós temos as autoridades que também, né, num caso de crime, que, né, esteja previsto, seja um fato típico, temos homens aqui na Terra que são colocados ali com essa autoridade de fazer julgamentos. Então, eu não estou aqui para julgar ninguém, por isso eu não vou entrar no mérito aqui se o Guilherme é culpado ou inocente. A história dele me comoveu, chamou a atenção, e o que me chamou a atenção aqui foram os passos do processo do Guilherme, desde o inquérito policial até o andamento da investigação. Isso que me chamou a atenção. O Guilherme está condenado a 14 anos de prisão por homicídio qualificado, por ter não ter dado chance de defesa à vítima e uma série de questões. O crime pelo qual ele vai pagar, ou já está pagando, porque já perdeu a liberdade dele faz tempo, só não está na cadeia, mas vai voltar a qualquer momento também, se nada for feito. Isso por quê? Porque no processo dele já teve uma movimentação, o juiz do caso já mandou executar a sentença, ou seja, tem que expedir um mandado de prisão. Ele não é considerado foragido, porque não existe um mandado de prisão. Mas no processo já tem uma decisão do juiz mandando expedir o mandado de prisão. Foi lá para o STF e de lá eles falaram, não, tem que executar a sentença, transitou em julgado, acabaram todos os recursos, vai para a cadeia. 14 anos de prisão, com progressão de pena, ele é réu primário, tiver um bom comportamento, vamos supor que ele puxe de 9 a 10 anos de prisão. E ele está esperando a qualquer momento a polícia bater na porta da casa dele, porque, repito, já tem uma decisão judicial nova, ele já chegou a ficar preso por 4 meses, conseguiu um habeas corpus, isso lá em 2016, não, foi depois, 2016, 2017. Ele chegou a ficar preso, conseguiu um habeas corpus, mas agora ele vai ter que voltar para a cadeia. O juiz já se manifestou, falta só o trâmite burocrático ali de ir para o cartório, publicar a decisão, expedir o mandado de prisão, buscar ele em casa. Desculpa falar isso, é até pesado, o Guilherme deve estar assistindo a gente, os familiares dele também, mas para ficar claro para o pessoal de casa, o que a gente tem que explicar claramente, é isso. O Guilherme, inclusive, ele veio falar com a gente aqui na sexta-feira, e ele me disse, se eu não gravar hoje, agora eu sou um homem livre ainda, porque não saiu o mandado de prisão. Pode ser que agora que eu chegue em casa já tenha conhecimento do mandado de prisão, e aí eles vão cumprir, ou eu vou ter que me apresentar, enfim. Então, o Guilherme falou, se deixar para segunda-feira, pode ser que segunda de manhã batam na porta de casa e me levem. O desespero dele é porque ele quer ser ouvido. E é isso que nós estamos fazendo aqui, dando chance para ele falar. Para ele mostrar aquilo que no curso do processo ele não teve oportunidade de fazer. Como eu estava dizendo, o Guilherme, então, está condenado a 14 anos de prisão por matar um outro homem. A vítima é o Hermínio Ricardo Borg. O crime foi no dia 24 de novembro de 2010. O Guilherme ele chegou a sentar no banco dos réus por 2 vezes. Foi a júri popular 2 vezes. Por quê? Ele foi julgado uma primeira vez e foi absolvido, inocentado, porque os jurados não se convenceram com as provas que a polícia produziu no inquérito. E aí, por falta de provas, ele foi absolvido. Só que aí, isso foi em 2015. Desculpa, ele ficou preso em 2018, tá? Em 2015 ele foi inocentado. Só que aí em 2018 o Ministério Público recorreu, o processo continuou, e em 2018 ele voltou ao banco dos réus. No segundo júri, sem provas novas, sem nada, acabaram revertendo a situação e ele acabou condenado a 14 anos de prisão. Daí então ele começou uma série de recursos, não conseguiu. Mas por que eu estou colocando a história do Guilherme aqui? Por que ela fica forte? Primeiro que o Guilherme diz que tem um álibi, que na hora do crime ele estava, que dizem que foi o crime, ele estava num bar bebendo com um amigo, longe de onde foi o assassinato. Esses amigos e até o proprietário do bar disseram isso para a polícia. E além disso, quando o Guilherme foi preso, teve um outro homem
já conhecido na cidade também por ser uma pessoa perigosa. Esse homem estava num bar e bebeu demais e começou a contar vantagem. Bêbado, né? Quando bebe, tem bêbado que vira empresário, começa a fazer plano para o futuro, é isso aqui, ficar rico, quer comprar tudo. Esse homem perigoso ficou bêbado, começou a contar vantagem e começou a falar que ele tinha matado o Hermínio. E ficou livre, porque tinha um outro homem preso no lugar dele. Essa informação chegou até a família do Guilherme, a família foi até a delegacia, chegou para o delegado, para o investigador responsável e falou, olha, fulano falou no bar que foi ele quem matou. Eu só não vou falar o nome deste homem, depois eu explico para vocês por quê. Fulano está falando no bar lá que foi ele quem matou o Hermínio. Investiga. Dá uma olhadinha. Só que a polícia simplesmente ignorou essa... Para ele estava muito cômodo. O Guilherme tinha sido condenado, estava preso, não quiseram mexer na história. Só que aí o que aconteceu? O Guilherme conseguiu habeas corpus, saiu da cadeia. E ficou indignado com essa história. Poxa, se tem um cara que falou que matou, eu sei que não fui eu. Pode ter sido ele, então alguém tem que fazer alguma coisa. Eu estou pagando por um crime que eu não cometi e eu sei quem foi que cometeu esse crime e está solto e eu estou aqui preso. O Guilherme então tomou coragem, colocou um celular no bolso, gravando escondido, foi até o bar onde esse homem estava, onde costuma frequentar. Ele já tinha tomado outros coró também, estava lá jogando baralho. O Guilherme chegou, chamou ele para conversar e gravou. Nesse áudio o homem admite para o Guilherme que foi ele quem matou. Esse áudio tem 18 minutos, é muito longo, não dá para ouvir inteiro, mas tem um trecho, eu ouvi, não dá para colocar aqui para vocês, mas eu ouvi. Tem um trecho ainda que o rapaz fala, ó, fica na sua que não vai dar nada, deixa passar um tempo, depois que prescrever eu posso até ir lá e falar que fui eu, aí eles livram você, depois ainda você pede uma indenização pro Estado, você ganha um dinheiro. Ou até isso pro Guilherme no áudio. E aí o Guilherme, com essa gravação, achou, agora eu tô salvo, né, tô livre, vou provar minha inocência. Procurou a polícia e mostrou o CD. A polícia chegou a ouvir o CD inteiro, mas não quis considerar como prova. O áudio, os policiais ouviram o áudio, policiais da DIC. Mas não quiseram mexer com a história, o Ministério Público também não quis se envolver. E 2 meses depois da confissão deste homem, e por isso eu não digo o nome dele aqui, este homem apareceu morto. O provável assassino, verdadeiro assassino, segundo o Guilherme, apareceu morto. E para a polícia foi um acidente de trânsito. A moto dele caiu dentro de um córrego, ele perdeu o controle, caiu, a moto caiu por cima, ele apareceu morto. E para a polícia foi um acidente e acabou. Não houve crime, segundo a polícia, na morte do segundo rapaz, que seria o autor do primeiro crime, do primeiro homicídio. E desde então o Guilherme tenta diversos recursos e não consegue. E o pior de tudo, o Guilherme disse que não tem nenhuma prova material. Eu dei uma olhada no processo, também não encontrei nada. Eu dei uma olhada num resumo do processo, né? Porque, segundo o Guilherme, eles não pediram para fazer o exame residual de pólvora, para saber se ele tinha resíduo de pólvora, porque foi morto a tiros, teria o resíduo. Invadiram a casa dele, segundo o Guilherme, levaram ele para a DIG, levaram a filha dele de 5 anos junto com a esposa dele, todo mundo ficou lá um tempão, ele dentro da sala pediu para ser acompanhado por um advogado, a polícia negou, e, segundo ele, fizeram ele assinar um documento. Nesse documento ele confessaria o crime, só que ele não confessou nada, mas ele não leu e assinou. E aí depois esse documento foi usado para condená-lo, segundo ele. Não teve testemunha do crime, no júri quem foi de testemunha foram policiais, mas ninguém que chegou lá e falou, eu vi, é um rapaz parecido com o Guilherme, ninguém reconheceu ele, não tinha câmera de segurança. O crime foi praticado num dia que estava tendo jogo da seleção brasileira, então estava todo mundo em casa, em 2010, não tinha ninguém na rua para ver. A pessoa pensou muito bem, alguém que inclusive tem experiência, né, Reginaldo? Porque articulou tudo ali. A pessoa esperou o jogo do Brasil na hora dos fogos para poder atirar, para não chamar atenção, os barulhos não chamarem a atenção dos tiros, e para não ter ninguém na rua, porque no jogo da seleção 2010 era ano de Copa, né? Só que eu acho que nesse horário, em novembro, não tinha Copa, né? Em junho. Mas estava tendo um jogo importante. E ele então pensou em tudo. E aí... O Guilherme, agora você vai me perguntar, mas por que o Guilherme? O Guilherme tinha brigado com a vítima, com o Hermínio, 2 meses antes, por causa da esposa dele, do Guilherme. Esse rapaz teria mexido com ela e também teria tentado atropelar a filha dele, de 5 anos. O Guilherme brigou, eles discutiram num bar, e aí quando o Hermínio apareceu morto, a polícia começa a investigar. E chegou a pessoas próximas e perguntou, tinha alguém que não gostava dele? Aí falaram, ele brigou com um rapaz lá, um tal de Guilherme, assim. Aí a polícia olhou e falou, então é ele. Não encontraram arma na casa do Guilherme. No celular dele não teria nada que o comprometesse, segundo o próprio Guilherme.
Só essa confissão que, segundo ele, foi assinada sob pressão e sem ele ser acompanhado por um advogado. E não bastasse isso, no processo todo, ele pede para que eles ouçam esse áudio que ele tem e eles se recusam a ouvir. E agora transitou em julgado, não cabe mais recurso. E se as autoridades não quiserem ouvir o áudio, ele vai passar 14 anos cumprindo pena. Pelo menos 10 ou 9 trancado, em regime fechado. Ele está desesperado porque ele tem 5 filhos, ele está pedindo socorro. E detalhe, já saiu aí uma nova decisão de que ele vai ter que voltar para a cadeia. Só está esperando expedir o mandado, é uma parte burocrática que pode demorar ou pode sair hoje. Isso que é o pior ainda. Nós vamos ouvir agora a história do Guilherme com ele mesmo contando, e tem um trecho do áudio do rapaz confessando, e depois a gente volta com mais detalhes sobre esse caso, e até o que pode ser feito, porque ainda há salvação. Há salvação porque tem um recurso, um dispositivo na lei, no Código de Processo Penal, que pode ajudar a salvar a pele do Guilherme. Mas sobre isso a gente comenta daqui a pouco, depois da reportagem. Eu peço para que vocês assistam, compartilhem, porque esse homem procurou a gente, está pedindo socorro. E detalhe, eu não estou aqui dizendo que o Guilherme é inocente, nem culpado, não cabe a mim isso. O que chamou a atenção é porque as autoridades não querem sequer ouvir o áudio, pegar. Porque se você pega, inclui no processo formalmente, e aí há uma decisão dizendo, olha, essa prova não é válida, beleza. Mas nem isso, não foi nem colocado formalmente no processo, porque eles tentam e não conseguem incluir. Isso que é pior ainda. Então vamos acompanhar a reportagem, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre esse caso e outros assuntos. O Jornal Regional de hoje está cheio de informações para você. Vamos ver. Desde 2010, este homem enfrenta uma verdadeira batalha para tentar provar sua inocência. Guilherme é acusado de matar a tiros uma pessoa com quem teve uma desavença. O crime foi praticado em Catanduva, no interior de São Paulo. Ele foi levado por policiais civis dias após o assassinato até uma delegacia e afirma ter sido obrigado a assinar um documento. Ele não sabia, mas na folha constava um termo de declarações, no qual ele confessava o homicídio. E chegou a polícia lá, bateu palma, eles entraram para dentro e já foram pegando eu com o pescoço, colocando eu na parede, falando que eu tinha cometido o homicídio. Eles estavam com algum mandado lá? Não apresentaram nada. Aí bagunçaram toda a casa, atrás de arma. Tinha minha menininha de 2 aninhos na época. E já colocaram eu dentro da viatura e levaram eu para DIG. Ficou preso o celular lá em Rio Preto, não acharam nenhuma ligação, nada, não teve nada. Disseram que tinha um CD, eu estou lembrando todos dos fatos agora, eu estou passando para você. Disseram que tinha um CD gravado, eu confessando. Só que quando o advogado pediu o CD, disse que tinha quebrado a máquina que estava gravando o CD. Na confissão que falaram que eu fiz foi calibre 32. Então, ou seja, você tem divergência aí. Porque o que matou o rapaz foi um calibre 38. E o que colocaram aqui, eu matei, é um calibre 32. Existe uma confissão assinada por você? Sim, tem. É uma confissão. Por que você assinou esse documento? Eu não assinei o documento. Eu assinei um documento com 3, 4 linhas. Quando eu fui ver, estava todo esse depoimento aí. E nessas linhas você chegou a ler o que estava escrito? Não li, porque eu estava naquela opressão, minha filhinha chorando, minha esposa também desesperada. Você acredita então que eles terminaram de digitar nesse documento? Eu acredito que foi tudo meio que camuflado, porque quando foi ter o depoimento com o último júri, perguntaram para o delegado, o senhor tem certeza que foi o Guilherme que matou, o promotor? Ele falou, já faz muitos anos, eu não tenho certeza. Foi uma conversa de bar. Ele foi a júri popular pela primeira vez em 2014. Foi absolvido por falta de provas, já que a acusação teria apresentado apenas o documento assinado por ele. Nenhuma testemunha do crime foi apresentada aos jurados. E no dia do crime, você se lembra onde você estava, o que você estava fazendo? Eu estava com um amigo meu tomando uma cerveja no bar. Até ele foi de testemunha e falou, não, ele estava comigo. Tem testemunha, quando chamou as testemunhas os primeiros júri, ele falou, não, ele estava comigo, estava eu e ele. Você chegou a ser julgado 2 vezes? 2 vezes. Foi um júri popular em 2015, foi absolvido. O promotor recorreu em 2018, saiu algemado do fórum. Foi preso. O Ministério Público recorreu alegando o quê? Que o juiz era leigo, que ficou com dó e pena e piedade. Após ser preso, pessoas próximas disseram que um homem teria confessado o crime a amigos em uma mesa de bar.
O fato foi levado ao conhecimento da polícia, mas nada foi feito para averiguar a nova versão. Depois de 3 meses que ele estava preso, eu falei, não, mas tem que fazer alguma coisa, tem que ir na justiça, tem que ir na delegacia, tem que ir na mídia, para pôr a boca no trombone no mundo aí, para tirar ele da cadeia, porque ele é inocente. Aí, quando nós fomos na DIG, eu e minha esposa, eu falei, ó, gente, tem a confissão do rapaz, ele falou que foi ele que assassinou, tem um monte de prova, de um monte de gente, umas partes de pessoas vêm aqui denunciar, só não vieram comigo agora porque ficaram meio constrangidos. Quando Guilherme saiu da prisão após um habeas corpus, procurou o suposto assassino e gravou a conversa, na qual ele admite ter matado a vítima e conta detalhes. Não, fica tranquilo. Foi você que fez, não foi? É, mas até então ninguém sabe. Ninguém até sabe, então, né? Os caras que viram não falou nada, tá ligado? Aí o irmão de Gão saindo falou que foi ele, que o irmão de Gão é PCC e outros falou que foi ele. Fica de boa, que não vai dar nada. Porque até os caras falaram, não, mano, ele é muito louco, se você abrir a boca ele vai tombar você também. Porque até então no dia eu dei 2 pipocos, sobrou mais 4 no carrego, era 8. Aí o povo falou, foi 22, 32, então ninguém sabia de nada, o importante é isso daí. Novamente a polícia foi procurada e soube do teor da gravação, que foi ignorada pelas autoridades. Meses depois, o suposto autor do crime apareceu morto. E eu tomei a liberdade e a coragem de chegar até ele e ele falou pra mim, confessou tudo. Eu ouvi falar com o Paulinho, eu cheguei até nele e falei, se não for eu vou tentar, ou não eu já tenho. E cheguei até ele, foi quando ele confessou tudo. Deu o nome de pessoas aí no CD, que sabia que ele ia matar. Esse rapaz acabou morto. Depois de 2 meses dessa gravação do CD, ele apareceu morto dentro do rio. Disse que foi acidente, que a moto caiu em cima dele. E daí pra cá... Você acha que pode ter sido uma queima de arquivo? Eu creio que pode ser. Agora Guilherme pode ser preso novamente, já que um mandado de prisão deve ser expedido após uma nova decisão judicial. Enquanto não volta para trás das grades, ele tenta sensibilizar a justiça para que o caso seja revisto. E assim, o que eu peço hoje, eu não estou atrás de dinheiro, não estou atrás de nada, eu estou atrás da minha inocência. Eu queria uma oportunidade, o Ministério Público, para alguém ver esse CD, ouvir esse CD, me dar uma oportunidade de defesa. A mãe do rapaz que morreu, que eu estou sendo acusado de homicídio, ela sabe que não foi eu, ela está disposta a ir de testemunha para falar que ela sabe que não foi eu. A filha dele, a ex-mulher dele, todos ali sabem que não foi eu. E eu queria uma oportunidade para me provar a minha inocência, para me provar que não foi eu que fiz esse ato. Estou lutando pela minha inocência. Eu estou desesperado, eu não sei mais para onde eu vou, eu não sei mais o que eu faço. Qualquer momento pode sair o meu mandado de prisão, minha família pode ser destruída por uma coisa que pode ser resolvida. Eu analisar, ver o CD, dar uma oportunidade para a gente ver essas coisas, para resolver a situação. Não tenho mais sossego, não tenho paz, eu só queria uma oportunidade para mostrar a alguma autoridade e ver o que aconteceu, realmente o que está acontecendo. É isso que a gente pede. Aí, que história, né? Como eu disse aqui, eu não estou fazendo papel de advogado de ninguém. Nosso papel é dar voz a quem não tem, a quem precisa. E é o que a gente está fazendo agora em relação ao Guilherme. Eu não estou aqui dizendo que foi ele, não foi. Não conhecia o Guilherme, conheci quando ele procurou a gente com a história, achei a história muito forte, eu ouvi o áudio na íntegra, eu dei uma olhada, eu entrei no ESAG da Justiça, eu peguei pedaços, não dá para ver tudo, porque é um processo que está, inclusive, sob segredo de justiça. Mas aqui eu dei uma olhada em parte do relatório. Esse relatório ele foi expedido em 2015, do primeiro júri, né? Foi o que eu tive acesso. E de lá para cá pouca coisa mudou no processo. Não surgiram provas novas, nenhuma testemunha ocular, ninguém que tenha reconhecido o Guilherme. O que tem de novidade é esse áudio que nós ouvimos.
Reginaldo, você consegue colocar o áudio de volta pra gente? Pode ser pulando a reportagem, não tem problema, volta, acho que tá mais pro meio ali, acho que uns 4 ou 5 minutos de reportagem. Vamos ouvir de novo esse áudio, a gente não separou ele, mas vamos puxar no meio da entrevista, não tem problema. Pula um pouquinho mais, aí, volta um pouco, aí, vamos ouvir. Os corpos procurou o suposto assassino e gravou a conversa, na qual ele admite ter matado a vítima e conta detalhes. Não, fica tranquilo. Foi você que fez, não foi, mano? Mas até então ninguém sabe. Ninguém até sabe, então, né? Os caras que viu não falou nada, tá ligado? Aí o irmão de Gão saindo falou que foi ele, que o irmão de Gão é PCC e outros falou que foi ele. Fica de boa, que não vai dar nada. Porque até os caras falaram, não, mano, ele é muito louco, se você abrir a boca ele vai tombar você também. Porque até então no dia eu dei 2 pipocos, sobrou mais 4 no carrego, era 8. Aí o povo falou, foi 22, 32, então ninguém sabia de nada. O importante é isso daí. Novamente a polícia foi Beleza, pode procurar. voltar aqui pra mim. Então o cara fala, a pessoa fala, nós não estamos dando o nome de quem está na gravação, porque, repito, para quem está chegando agora, essa pessoa morreu. Meses depois dessa gravação, apareceu morta dentro de um córrego com a moto por cima, disseram que foi acidente. A polícia já tinha conhecimento desse áudio e não tinha feito nada até então. E a justiça também não quis acatar, o Ministério Público também não quis ouvir, enfim, todo mundo ignorou solenemente. Isso poderia ser uma peça-chave, essa gravação poderia sim ser utilizada, e agora ela pode ser utilizada para algo que chama revisão criminal. Revisão criminal não é recurso porque já transitou em julgado, ele recorreu em todas as instâncias possíveis, ninguém deu ouvidos a ele. Segundo ele, a única coisa que tem, e o que eu vi nesse relatório aqui realmente que tem, é a confissão dele, que ele diz que foi obrigado a assinar um papel sem ler, sem saber que era a confissão dele. E agora a revisão criminal ela seria uma ação de impugnação, vamos dizer assim. É a chance que ele tem para provar que ele é inocente. Nessa ação ele vai anexar esse CD, esse áudio, e aí vai pedir para que a justiça revise a situação dele. E aí a revisão criminal vai analisar esse áudio, vai ver se é caso de absolvição, e se for, ele vai ser totalmente absolvido, isso vai limpar até a honra dele, não fica manchado na ficha criminal dele, E aí depois, se ele vai buscar uma indenização do Estado, eu acho que isso é outra coisa. Ele não falou em momento algum, né, Reginaldo? O Reginaldo estava com a gente, ele não falou em momento algum em indenização, que ele quer liberdade, pai de 5 filhos, trabalhou a vida toda, era soldador, tinha emprego, réu primário, e aí, depois que isso tudo aconteceu, a vida dele virou de ponta cabeça. Não consegue mais emprego registrado, toda vez que ele vai registrar, pedem antecedentes criminais, consta isso lá, o pessoal já dispensa ele, ele só consegue fazer serviço temporário, diária, tem 5 filhos para criar, e corre o risco de voltar para a cadeia de novo com essa gravação que ele diz que é do rapaz. Aí cabe passar por perícia esse áudio, ver se tem montagem, se a voz que aparece aí é a voz do rapaz. Em 2018, quando isso foi gravado, já tinha áudio por WhatsApp. Dá para você confrontar gravações de voz dele, se ainda ficou algum. Enfim, alguma coisa a polícia pode fazer. A justiça pode fazer agora. A gente torce para que essa situação se resolva. Eu vou ficar acompanhando este caso. Repito, não estou aqui para ser advogado do Guilherme, não estou aqui dizendo que ele seja inocente, até porque ele não pediu para fazer isso, ele pediu para, joga esse áudio e vê se alguma autoridade para ouvir, me dá a chance de mostrar isso. Ele só quer que, porque até agora ignoraram. Reginaldo, é difícil, hein, uma gravação dessa, com riqueza de detalhes, ser ignorada num processo complexo como esse, sem testemunha, é complicado. E eu entrei em contato com a Secretaria de Segurança Pública para saber dos procedimentos da Polícia Civil, nesse caso, com o Tribunal de Justiça de São Paulo também, porque é uma denúncia grave, né? Então a gente quer ouvir também o que o Estado tem a dizer sobre isso. Até agora há pouco, eu tinha pedido até 11 horas da manhã, o jornal começou, eles não tinham mandado nada ainda, mas quem sabe agora eles tenham mandado alguma coisa para a gente. Vamos dar uma olhadinha se a gente recebeu alguma resposta do Estado. Olha, não. A única resposta que eu recebi foi quando eu mandei o e-mail, eles disseram que começariam a trabalhar hoje 6 horas da manhã. Estou aguardando, né, das 6 às 11, dá tempo de correr atrás, né, Reginaldo? Mas ninguém mandou nada. Mas se quiserem se pronunciar, se quiserem se manifestar, a gente está aqui para ouvir a versão de vocês, até porque nós não vamos parar com esse caso, nós vamos acompanhar detalhes dele, para ver o que vai virar. E o Guilherme, ele vai trocar de advogado, um novo advogado está assumindo o caso hoje. E aí a gente espera que esse advogado peça essa revisão criminal, né, que eu acho que se transitou em julgado, o único remédio jurídico é essa ação de impugnação de sentença. Né? Vamos aguardar para ver o andar disso.
Eu falei com o Guilherme, eu acho que é interessante procurar um novo profissional, uma nova estratégia, já que essa estratégia de defesa, sem querer ofender ou desqualificar o profissional que estava acompanhando ele no processo, longe de mim fazer isso, mas eu acho que essa mesma estratégia de defesa em todas as instâncias não deu certo, troca de advogado, vamos ver se essa nova estratégia, agora pedindo revisão criminal, se a gente consegue resolver esse impasse aqui do Guilherme, né? Que ele tenha pelo menos a chance de ouvirem o áudio. Se ouvirem e falar, não, esse áudio não vale, não é válido, você vai ficar preso. Mas duro é você saber que você tem uma gravação dessa que para ele demonstraria, comprovaria a inocência dele e esse áudio ser ignorado, né, Reginaldo? E é aquela história, a gente fica com medo porque, mas realmente, se ele estiver falando a verdade, eu digo isso, não porque eu desconfie dele, mas também não sou aqui para dizer que ele é culpado ou inocente, não estou aqui para isso, não vi todas as provas. Até porque eu pedi para o Estado mandar as informações que eles tinham, por que ele foi condenado, com base em quê, quais provas foram produzidas, e o Estado não mandou nada para mim. Então eu só tenho a versão dele. Com base na versão que ele disse, a gente percebe, se realmente for isso que ele está dizendo, que está acontecendo uma injustiça. E é aquele velho ditado, né? Uma injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos. Se começarem a forjar provas e condenar inocentes ao bel prazer, fica complicado, né? Triste. E aqui nesse país é complicado porque se fosse amigo de alguém importante já teria conseguido aí um indulto, né? Teria conseguido uma graça. Agora é um pai de família, tem 5 filhos para sustentar e tem que ficar vindo à mídia e implorar a atenção do Estado para pelo menos ser ouvido. É uma injustiça esse país, né, Reginaldo?